Fala, doutor! Pergunte que o advogado responde. Pensão alimentícia é um direito das crianças e os pais não podem abrir mão desse direito. No programa de hoje, vou entrevistar o Dr. Tiago Taraborelli, aqui da cidade de Sorocaba, São Paulo, advogado especialista em direito de família, e vai responder as perguntas mais comuns sobre pensão alimentícia. Dr. Tiago, grato por nos conceder a entrevista. A pensão alimentícia é um direito da criança. Os pais podem abrir mão desse direito? Não, os pais eles não podem abrir mão da pensão alimentícia. A pensão é um direito da criança e é irrenunciável. A criança ela tem o direito de receber a pensão alimentícia para a sua sobrevivência. Doutor, com base em que o juiz determina o valor da pensão? A pensão alimentícia ela é fixada no binômio necessidade e possibilidade. Então, a necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Analisando esses dois fatores, é que o juiz vai fixar o valor da pensão alimentícia. Doutor, pais com mais de um filho, o pagamento da pensão é dobrado? Depende. Muitas vezes, o juiz, analisando o binômio possibilidade e necessidade, ele pode fixar a pensão alimentícia num valor maior para determinado filho do que para outro. Ou, simplesmente, ele pode dobrar o valor que o pai já paga para um filho. Porém, sempre ele vai analisar o aspecto possibilidade e necessidade para fixar o valor da pensão alimentícia. Doutor, e se perder o emprego, como que fica o pagamento da pensão? Tá. Quando o pagador de pensão alimentícia perde o emprego, né, ele tem que continuar pagando a pensão alimentícia. O que acontece na maioria das vezes é que o juiz, ao fixar o valor da pensão alimentícia, ele já determina qual valor vai ser pago em caso de desemprego do devedor de pensão alimentícia. Então, muitas vezes o juiz fixa lá, um pai deve pagar ao filho 30% do salário dele líquido. E em caso de desemprego, o juiz usa, muitas vezes, o salário mínimo como base. O pai vai pagar, a partir do desemprego, 50% do salário mínimo até conseguir um novo emprego, onde voltará a pagar os 30% de pensão alimentícia. Doutor, é possível renegociar o valor da pensão depois de estipulado pelo juiz? Sim, sempre é possível discutir o valor da pensão alimentícia, né? Seja pela necessidade de quem recebe, quanto pela possibilidade de quem paga. Então, se esse binômio se alterar, a qualquer momento pode-se procurar o juiz para que você faça a alteração do valor da pensão alimentícia. Seja o filho que está necessitando mais, receber mais valor de pensão alimentícia, seja o pai que, em decorrência de um desemprego ou por um problema de saúde, não está conseguindo trabalhar, ele pode requerer ao juiz que diminua o valor da pensão alimentícia. Doutor, ficou sem pagar a pensão, vai preso? Sim, é possível ir preso se deixar de pagar a pensão alimentícia, né? Nossa legislação ela diz que ficou sem pagar 3 pensões alimentícias, pode-se pedir a prisão do devedor da pensão alimentícia. Porém, existem outras formas de cobrança também da pensão. Pode-se executar a pensão pedindo um bloqueio de contas, pedindo a penhora de bens, de veículos, de imóveis, enfim, existem N possibilidades para tentar receber essa pensão alimentícia em atraso. Doutor, qual é o papel do advogado quando o assunto é pensão alimentícia e qual a importância de contratar um advogado? O advogado é fundamental na discussão das pensões alimentícias. É ele que vai tirar todas as dúvidas, é ele que vai prestar a defesa, é ele que vai fazer os requerimentos para que o recebedor ou pagador de pensão alimentícia tenha os seus direitos e deveres assegurados. Então, muitas vezes as pessoas, seja o pai, seja a mãe, eles entram em um acordo pessoal para o pagamento de pensão alimentícia. Naquele momento, às vezes, o relacionamento é bom, as coisas estão funcionando bem e acham que só fechando um acordo verbal entre os dois, as coisas vão funcionar. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é assim. Com o decorrer do tempo, as coisas mudam, as pessoas brigam e, muitas vezes, a pessoa acha que está fazendo certo e acaba recebendo lá uma cobrança de pensão alimentícia ou até mesmo um pedido de prisão, porque não deveria estar deixando de pagar a pensão naquele valor ou está pagando um valor aquém do que deveria ser pago. Então, é fundamental que se procure um advogado especialista em direito de família e que ele tire todas as dúvidas e que haja no processo e que seja feito tudo de forma
oficial e correta judicialmente para que nenhuma das partes saia prejudicada. Doutor, os pais de comum acordo, eles podem fixar o valor da pensão alimentícia? Sim, eles podem, desde que esse valor seja o suficiente para a sobrevivência da criança, né? Lembrando que a pensão alimentícia é um direito da criança, então é irrenunciável, o pai ou a mãe não pode renunciar a esse direito. Desde que eles combinem um valor que seja o suficiente para a sobrevivência da criança e possível de ser pago pelo devedor de pensão alimentícia, eles podem combinar e sempre levando ao juiz para que o juiz homologue esse acordo, né? Eles não podem simplesmente chegar a um acordo e achar que esse acordo entre eles é o suficiente. Tem que ser levado ao juiz, tem que ser levado ao judiciário, onde o Ministério Público vai opinar sobre o assunto também, né? Porque a criança ela é a parte fraca da relação, ela é o hipossuficiente, então é necessário que, chegando a um acordo, se leve ao judiciário através do advogado para que o juiz homologue esse acordo feito entre as partes. Um dos pais descobriu que o ex recebe um salário maior que o valor declarado. Ele ou ela pode fazer o pedido de revisão de pensão? Sim, pode, sempre pode. Descobrindo que o pai está recebendo um salário maior, ou de repente a necessidade da criança aumentou porque a escola ficou mais cara, porque o convênio médico aumentou, ele deve levar ao conhecimento do judiciário, do juiz, que ele necessita de um valor maior de pagamento de pensão alimentícia. Ou o pai que, de repente, por uma questão financeira, não está conseguindo pagar a pensão, ele deve levar ao juiz que a possibilidade dele é menor do que aquela fixada. Então, sempre é possível discutir o valor da pensão alimentícia. Doutor, existem casos em que o juiz determina que o pagamento da pensão deve ser para a criança e para o cônjuge? Sim, há a possibilidade. É exceção da regra. Porém, se o cônjuge demonstrar que ele não tem condições de sobrevivência, seja por problemas de saúde, ou seja porque ele ficou fora do mercado de trabalho por muito tempo, o juiz pode determinar que a pensão alimentícia seja paga também para o cônjuge. Porém, via de regra, por um período limitado, né? Não vai ser uma pensão ad eternum, né? Pelo resto da vida do cônjuge. Ele vai pagar por um tempo até que essa pessoa se restabeleça e consiga sobreviver com as suas próprias forças, que ela consiga trabalho, que ela consiga algum valor que ela possa deixar de depender da pensão alimentícia. Doutor, quais provas devem ser produzidas para o recebimento da pensão alimentícia? Bom, são várias provas, né, que devem ser produzidas. Para quem recebe, ele tem que demonstrar quais são as necessidades para a sua sobrevivência. A criança, todos sabem, ela tem várias necessidades, ela precisa se alimentar, ela precisa se vestir, ela precisa estudar, ela tem necessidades quando ela fica doente, ela precisa se divertir, ela precisa ir praticar um esporte. Então isso, via de regra, é uma coisa mais fácil de se provar. Às vezes a criança tem algumas necessidades especiais que devem ser provadas através de documentos, através de testemunhas, mas é sempre importante que a prova seja levada para o advogado para que ele analise e veja se é realmente necessário produzi-la no processo de pensão alimentícia. Doutor, ao invés de fazer o pagamento em espécie, ele ou ela pode se comprometer com o pagamento de uma conta mensal? Sim, é possível. Às vezes, por circunstâncias da vida, a pessoa não consegue pagar em dinheiro, mas de repente ela consegue pagar através de alimentos, ou uma cesta básica que seja, ou de repente porque consegue um convênio médico, ou alguma outra forma que possa suprimir o pagamento em dinheiro. Mas lembrando sempre que, para que isso aconteça, o juiz deve homologar esse tipo de pagamento, né? Não se pode fazer esse tipo de pagamento sem autorização judicial. Caso contrário, pode arcar com a dívida da pensão alimentícia o pagador que deixa de pagar em espécie a pensão alimentícia. Doutora, até que idade deve ser pago a pensão alimentícia e o que fazer após o prazo? Bom, via de regra, a pensão alimentícia paga para os filhos, ela vai até os 18 anos de idade, ou seja, até completar a maioridade. Porém, se o filho estiver cursando uma faculdade,
esse valor pode ser estendido até os 24 anos de idade, se o filho comprovar que ele necessita desse valor. Para que o pagador deixe de pagar a pensão alimentícia, é fundamental que ele vá até o judiciário pedir a exoneração da pensão alimentícia. Ele não pode simplesmente deixar de pagar a pensão, porque pode começar a dever pensão alimentícia, ele pode até ser preso. Então é fundamental que ele leve ao judiciário, através do advogado, que o filho completou os 18 anos, que ele não está fazendo uma faculdade e pede a exoneração da pensão alimentícia. Doutor, quanto tempo demora para uma audiência de pensão alimentícia? Bom, o processo de pensão alimentícia ele é distribuído no domicílio do alimentado, né? Então, ou seja, aquele que recebe a pensão alimentícia vai determinar onde o processo vai ocorrer. Muitas vezes, ao distribuir um processo de pensão alimentícia, o juiz, né, atendendo o pedido da parte, ele já pode fixar os alimentos provisórios, ou seja, sem ouvir a parte contrária, o juiz já vai determinar que aquela pessoa pague a pensão alimentícia. Então, ele vai ser citado para que ele comece a pagar a pensão alimentícia e para que possivelmente seja determinada aí uma audiência de tentativa de conciliação. Nessa audiência de tentativa de conciliação, possivelmente, né, se as partes ali assim quiserem, se chegarem a um acordo, já se fixa o valor definitivo da pensão alimentícia e o processo se encerra ali. Doutora, a pensão tem alguma coisa a ver com o direito de visita? Não, o direito de visita não se confunde com a pensão alimentícia. Muitas vezes a pessoa entende que, pelo pai não estar pagando a pensão alimentícia, ele também não tem direito de visita dos filhos. No entanto, o direito de visita é um direito da criança. É importante que, independente do pagamento ou não da pensão alimentícia, a criança conviva com o pai e com a mãe. Então, se a pessoa estiver devendo pensão alimentícia, quem recebe deve se socorrer do judiciário para reaver esse dinheiro, para executar essa dívida, mas em momento nenhum ela pode impedir que se exerça o direito de visita. Doutor, o valor da pensão alimentícia, ele oferece quais garantias à criança? Bom, a pensão alimentícia, ela deve garantir o direito de sobrevivência da criança, né? A criança, ela necessita de moradia, ela necessita de alimentação, ela precisa se vestir, ela precisa estudar, ela necessita praticar um esporte, um lazer, ter acesso à cultura. Então, o dinheiro da pensão alimentícia visa que a criança tenha o acesso a essas coisas, que ela possa ter uma infância sadia, que ela possa sobreviver e que ela, através desse pagamento, ela tenha todos os seus direitos garantidos. Doutor, somente os pais devem pagar a pensão aos filhos? Via de regra, quem paga a pensão alimentícia são os pais, seja o pai para os filhos ou a mãe para os filhos. Porém, o nosso direito garante também que tanto os filhos se socorram dos pais, quanto os pais se socorram dos filhos. Muitas vezes, em determinadas situações da vida, o pai já não tem condições de sobrevivência, ele não pode trabalhar por um problema de saúde, e o filho já maior de idade tem uma situação melhor, o pai pode requerer que o filho pague a pensão alimentícia para ele. Assim como o filho menor de idade, muitas vezes tenta receber do pai e o pai não está em condições de pagar, ele pode se socorrer do avô, para que o avô pague também a pensão alimentícia. E também pode acontecer do avô requerer para o filho ou para o neto o pagamento da pensão alimentícia. Isso é uma garantia que nossa legislação estabelece. Doutor, muito obrigado. Alguma consideração final sobre o assunto? Bom, é importante salientar que os alimentos, eles são direitos dos filhos, das crianças menores de idade, né? E que aquele que paga e aquele que recebe sempre deve se consultar com um advogado especialista em direito de família para que exerça os seus direitos e exerça suas garantias e seus deveres de forma correta, né? Que não deixe de cumprir com seus deveres, mas também que não deixe os seus direitos serem vilipendiados. A pessoa precisa procurar um advogado, que é a pessoa que vai orientar, que vai tirar todas as dúvidas necessárias no tocante à pensão alimentícia. Muito obrigado. E aí, gostou da entrevista? Então pergunte que o advogado responde. E a gente se vê então na próxima entrevista. Fique bem e até lá. Tchau!
Fala, doutor! Pergunte que o advogado responde.